Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora. Eu tinha uma cliente que não acreditava no online, agora que mudei de cidade, é online, e ela está surpresa, pois verifica o resultado muito bem. Isso mesmo, Madalena. Verdade, os resultados traz clientes. Sei disso e somos sempre solicitados e recomendados. Mas agrada minhas duas opções em simultâneo. Tina, também de vez em quando eu faço os dois, mas eu sacio a minha vontade do presencial mais em simpósio, em conferência ou em trabalhos coletivos, em grupos. Quando a pessoa está desesperada ao telefone, ou que até pode tentar outro recurso terapêutico, é muito importante quando a gente vê que a pessoa no outro lado está mal, né? Eu tenho às vezes, quando eu estou fazendo até atendimentos coletivos, quando eu estou olhando para aquelas pessoas todas ao mesmo tempo, eu tenho uma sensibilidade enorme para conseguir identificar quando uma pessoa não está bem, quando está iniciando o processo da crise ou quando ela vai da crise, antes mesmo dela sentir. E normalmente eu já começo com alguns recursos. Por exemplo, se vocês atendem presencialmente ou online, né, no presencial eu tenho sempre uma coisinha de gelo, uma coisinha com um frigorífico pequenininho, coloca ali umas pedrinhas de gelo, ou aquelas bolsinhas que podem gelar de água. Se o paciente entrar mais ansioso, pede para ele segurar um tempinho, pede para ele ficar com aquilo na mão, pede para passar a estimular o nervo vago, para que ele se acalme, para que ele entre em... Desculpa, gente, recebi uma ligação, não sei se apareceu aqui para vocês, peço desculpas novamente, sempre que entra essas ligações, para que ele entre em parasimpaticotomia, ou seja, em modo de relaxamento, que senão ele vai ficar mais estressado, vai ser mais difícil vocês conduzirem o atendimento. Cumprimentar e repor, sorrir, bem-vindo, pede-se para estar à vontade, para ter água ao lado, caso precise de beber para uns momentos dedicados na consulta. Né, José, isso também é um pedido que eu sempre falo, traz água, porque mal por mal, se alguma coisa tiver doída, a gente consegue beber água para respirar. Sou terapeuta reiki holística, boa tarde, seja ok, trouxe aguinha, seja bem-vinda, trouxe aguinha. Sente-se e esteja confortável, pedir para abanar as mãos e descontrair. Aí, ó, estão a ver que bom que é ter essa energia de troca, né, gente? Coisa mais linda de sempre, essas comunidades em que a gente pode falar. As coisas que a gente faz, às vezes ajuda um colega, às vezes ajuda as pessoas a terem outras luzes e perceberem também quando a gente está errando sem querer. O que a gente pode estar fazendo que poderia melhorar essa experiência do paciente ali no momento. Então, quando a gente fala de ferramentas e recursos, a gente está falando das falas que a gente dá, dos exercícios que nós fazemos, como que a gente relaxa um paciente ansioso e depressivo no atendimento, como que a gente coloca um paciente depressivo que está com quebra de fala, ou seja, que tem aquela fala desconexa, ralentada por excesso de medicação, conseguir colocar um ritmo que seja perceptível e que ele consiga expor também o que está acontecendo, como a gente consegue pôr um paciente ansioso que tem falas aceleradas num ritmo mais lento e conseguir conduzir aquele atendimento com eficácia, principalmente, eu não sei se para vocês é um desafio, mas para mim, uma das coisas que vem assim como sempre um desafio é quando aquele paciente está contando uma coisa e de repente já salta para outra e não fechou aquela dele, vem para aquela outra, dele vem naquela outra, e eu falo assim, ok, vamos misturar isso tudo num pote, do que a gente está falando nesse pote? E aí tem que vir e com toda o profissionalismo trazer para um pote só. Que gaveta será que ele está abrindo quando ele fala de tudo isso? Por que esses pontos se encontram, né? Mas às vezes é muito difícil porque eles começam a viajar, principalmente paciente com ansiedade. No online, sempre começo por cumprimentar e sempre com um grande sorriso e voz meiga, mostrando-me interessada pelo seu caso, mesmo ainda não conhecendo a pessoa. No presencial, faço igual e depois ofereço água ou chá. Sorrir como posso ajudá-lo, perguntar como passou e para ficar à vontade. A maior recessão para um paciente, recessão, entendi, é um sorriso. Sorriso sempre, com certeza, falar de coisas engraçadas, mas que trazem paz em ambiente. Muito bom tudo que vocês trouxeram, né? Um quebra-gelo é uma ferramenta essencial para vocês conseguirem ter esse primeiro momento, mas é um quebra-gelo com respeito ao ritmo do próprio paciente. A gente precisa conseguir
ter uma leitura corporal do paciente no momento em que ele entra, seja num gabinete, seja no momento que a gente está atendendo presencialmente, ou no online. No online, a forma dele se posicionar, o jeito dele sentar, vai mostrar se ele está interessado no que você está falando. Normalmente ele vai para frente. Se ele não está interessado, ele vai para trás. Cruzou os braços. O que cruzar os braços quer dizer? Ele não tá concordando com o que você está falando. É sinal que eu preciso mudar só porque ele não está concordando? Não. Vai ter momentos que ele não vai querer concordar mesmo. Né? Principalmente na depressão, a gente tem uns ganhos secundários, então pode ser que ele não concorde. Mas como que a gente quebra desse bracinho cruzado para um braço mais acolhedor? Né? Qual é a frase que a gente guia? Eu compreendo o que você está falando, eu entendo o que você está passando e reconheço a sua dor. E é importante a gente conseguir acolher o seu sentimento. Não me importa quem estava certo, quem estava errado, mas me importa como você está se sentindo em relação a isso. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar. E esse paciente normalmente descruza os braços e se mostra mais aberto para você, né? Então é sempre importante a gente conseguir trazer esses pontos. A terceira coisa que eu quero trazer para vocês, e que é muito importante, e isso muitos profissionais acabam pecando, que é não ter dinâmica no seu atendimento. Não ter dinâmica no seu atendimento. O que é ter dinâmica, né? O que é conseguir conversar com o paciente, mas conseguir tratar o paciente? Olha, primeira coisa que eu falo para todas as pessoas que passam pela minha formação, e eu quero sempre falar e trago isso com muito carinho, é: você não está lá para ouvir, você está lá para trazer resultado. O ouvir faz parte, mas o trazer resultado não faz parte, é obrigatório. Então, faz parte você ouvir o seu paciente, faz parte você se comunicar com ele, faz parte você dar espaço para ele falar o que está acontecendo, mas faz muito mais parte do seu trabalho como terapeuta especialista você trazer resultados para ele. Porque você ouvir ele, a amiga dele também ouve. A família dele talvez também ouça. Mas o trazer resultados só você. Então, no momento em que você vai para o consultório, para o atendimento, você tem que estar preocupado numa coisa: eu quero trazer resultado para ele. Então, toda a conversa vai ter que ser conduzida para o resultado. Todo o atendimento vai ter que ser conduzido para o resultado. Todo o tratamento que você vai fazer vai ser conduzido para o resultado. Mesmo quando o paciente... Tem pacientes que vão ter tendência a falar muito mais. E como que eu consigo? Eu não quero cortar esse paciente, mas eu quero trazer resultados. Então, eu vou dizer: olha, eu entendo essa dor. E uma vez que você está mexendo nesse ponto, eu gostaria de conseguir investigar melhor quais são as situações que podem ter bloqueado você emocionalmente, que podem ter criado esse tipo de resposta às situações tão difíceis do dia a dia. Então, por esse motivo, eu quero muito que você faça o quê? Me deixe ajudar você. E nesse momento, eu não quero só conversar ou só te ouvir, eu quero trazer resultados. E se você quer também ter resultados, então a gente vai agora passar para o nosso atendimento dos pontos. A gente vai fazer um scanner no seu corpo e vamos entender quais são os pontos, os ductos emocionais que estão obstruídos. Então, trazer o paciente de volta e dizer: eu quero resultados, e você também quer. Tem uma coisa que acontece e que talvez você, terapeuta, pode estar desatento, e que é muito importante. Nem sempre o seu paciente vai deixar claro o que ele quer, mas cabe a você entender. Então, a gente precisa dar o que ele quer, mas entregar o que ele precisa. O que isso significa? Você vai mostrar que você está interessada na história dele, mas você precisa entregar resultados. Porque você sabe que quando ele sair dali, se você só tiver conversado com ele, conduzido e trazido para ele alguns momentos de reflexão, ele vai sair dali e vai dizer: água na farinha, o mesmo bolo de sempre. Acabou em Pisa. Não lembro nem do que eu falei. Agora, se você tiver trazido resultados práticos, contra fatos, não há argumentos. Resultados práticos. Saber conduzir o atendimento, saber como falar para o paciente: olha, o paciente está com esse problema. Ok, então nós vamos resolver os sintomas físicos seu, vamos fazer a pesquisa, vamos trazer resultados. Para além disso, para você intensificar ainda mais os seus resultados, não sofrer com esse problema que você está tendo, eu vou até fazer uma indicação de um fitoterápico, um produto natural que possa trazer para você resultados. E vou começar com coisas que são simples, sempre do simples para o mais complexo. Então, talvez alguns chás ou fitoterápicos que possam ajudar você nesse processo, ou
de dor no estômago, ou de falta de sono, ou de excesso de sono, de cansaço. Eu vou trazer algumas coisas mais naturais para você fazer no dia a dia. E aí, automaticamente, eu vou intensificar todo o processo de cura que eu estou tendo e acelerar o processo.